será que o grande discurso pró-taxação de fortunas, contra os bilionários, que mobiliza tantos jovens no campo progressista, será que esse discurso é capaz de tirar da rota esse cara que é um sujeito da periferia e que está seduzido por discursos do Pablo Marçal, por Elon Musk, por essas figuras? Eu tenho dúvidas em relação a isso. Eu terminei de ler um livro que eu acho que nos ajuda a pensar nesse problema. Acabou de sair, mas eu terminei, já li rapidamente, que é o Pobre de Direita, do Gessé de Souza, que nós poderíamos associar com uma pesquisa muito importante feita por uma antropóloga, Rosana Pinheiro Machado. E a Rosana Pinheiro Machado descobriu, há uns 2, 3 anos atrás, que havia muitas mulheres pobres da periferia que tinham o Pablo Marçal como ídolo. Mulheres, Thaís. Mas, curiosamente, ele perdeu esse apoio agora. Olha que interessante isso. Eles diziam assim, não, mas ele veio do nada. Ele é como nós. E ele enriqueceu. E hoje ele tem uma grande fortuna. Para os jovens também. A pergunta mais importante hoje no Brasil contemporâneo é compreender como 58 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro, apoiaram a reforma da Previdência, se o voto no Bolsonaro e o apoio à reforma da Previdência impactam de maneira extraordinariamente negativa as suas vidas. Como foi possível? Claro, nós podemos dizer, foi delírio, foram enganar. A resposta do Gessé é mais sociológica. Esse pobre de direita tem um perfil mais ou menos marcado. Ele é alguém que vive, como diria Rosana Pinheiro Machado, em precariedade, e para Rosana Pinheiro Machado, a chave do fenômeno é compreender que figuras como Pablo Marçal e Abílio Brunini só vicejam na precariedade. Então, diz o Gessé de Souza, é um trabalhador, 40, 50 anos, sem nenhum horizonte, sem nenhuma perspectiva, humilhado cotidianamente num transporte público de 4, 5 horas todos os dias, humilhado no emprego, sem nenhuma perspectiva real de transformação rápida da sua vida. Surgem essas figuras. Então, em alguma medida, isso é bem importante, Thaís, nós precisamos que tocar o dedo na ferida com coragem. É o seguinte, a experiência dos 5 governos do Partido dos Trabalhadores tem aspectos extraordinariamente positivos na história republicana brasileira. Ter incluído de maneira deliberada e sistemática o pobre no orçamento, que é a famosa frase do presidente Lula, é um enorme avanço. Ter tornado muito mais acessível o acesso à universidade, todos os programas sociais que o PT levou adiante são extraordinariamente importantes. Mas, Thaís, não são suficientes. Porque há algo que o Partido dos Trabalhadores no poder, de fato, nunca realizou de forma sistemática. E chegou a hora de tentar. Ou, eu não sei o que será do futuro quando o presidente Lula já não estiver disputando a eleição. É que o Partido dos Trabalhadores, ou qualquer partido progressista que chegue ao poder no Brasil, tem que ter coragem de lutar o bom combate. Eu já sou um velhinho, eu nasci em 1965. Olha lá, século passado. Mas imaginemos um jovem que nasceu em 1995. Quando o PT chegou ao poder em 2002, poder federal, ele tinha 7 anos. Se ele tivesse nascido em 85, ele teria 17. Para a juventude brasileira, o que é o establishment? É o PT. E nesses 5 governos do PT, houve avanços extraordinários, mas não houve o enfrentamento de certos combates. Sem o enfrentamento desses combates, a precariedade não será resolvida. Um único exemplo. O Rio de Janeiro, hoje, tem aproximadamente 70% do seu território domina. O Rio de Janeiro é o Estado, não é só a cidade, é o Estado todo. 70% do território são dominados ou pela milícia, ou pelo narcotráfico, ou pelo Complexo de Israel, que é a junção de denominações neopentecostais com narcotraficantes. O que isso significa na base? Significa dizer o seguinte, que mesmo no momento mais favorável do governo Lula, segundo mandato, 2006, 2010, o Brasil crescendo a 7%, 8% ao ano, o salário mínimo tendo 4 vezes seu poder de compra ampliado, maior concessão de crédito da história da República Brasileira, maravilha, 14 universidades federais, eu bato palma de pé. A ausência de uma política nacional de segurança pública fez com que, no período mais favorável do governo Lula, 70% dos fluminenses nunca viveram num Estado democrático de direito. Se você vive numa área dominada pela milícia, você não vive no Estado democrático de direito. Percebe, Thaís? Então,
já são 5 governos do PT, a precariedade permanece para uma parte considerável da população. Então, quando nós dizemos assim, não, mas como é que pode? Na periferia votaram num candidato que atenta contra a democracia. Eles nunca viveram num Estado democrático de direito.